O que é o Efica ou e-Eficatus? É uma ponte, uma conexão, um facilitador que transporta a informação do cliente para o gerenciamento financeiro e contábil. Então, basicamente, o Efica ou e-Eficatus vai pegar a informação que o cliente tem, vai levar para o sistema Eficatus, um sistema na web, onde dentro desse sistema você vai poder fazer o gerenciamento financeiro, controlar o seu contas a pagar, contas a receber, movimentação de caixa ou de banco. E dentro desse próprio sistema consegue também gerar a movimentação contábil e depois o Efica ou e-Eficatus vai fazer novamente essa conexão, levando essa informação contábil para o escritório de contabilidade, onde ele vai poder gerar esse movimento contábil dentro do sistema deles de uma forma mais fácil. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, desde a configuração, a importação dessas informações e a criação, a geração desse movimento contábil. Para dar início, a gente vai entrar no site do eficatus.com.br, vai entrar aqui na parte de integração, ele vai levar a gente já para onde a gente vai conseguir fazer o download do Efica, tá? Nesse botãozinho a gente já consegue baixar o Efica, ele vai fazer o download e é só instalar no seu computador. Aqui seguindo, clicando em instalar, ele vai fazer o processo de instalação. Finalizando, ele vai dar essa informação, pois é um programa que é instalado na pasta Windows, então você permite a execução, o Windows ele vai só te avisar se você tem certeza que deseja instalar. Pode ser que aconteça esse erro, tá, de não conseguir criar a pasta Exactus, como novamente ele é instalado dentro da pasta Windows. O que a gente vai fazer nesses casos? Clique em OK, a gente vai abrir a nossa pasta, vai lá no disco C, na pasta Windows e vamos criar manualmente as pastas. Vamos criar aqui primeiro a pasta Exactus. Dentro da pasta Exactus a gente vai criar uma nova pasta chamada Efica, tá? E com essa pasta criada a gente vai vir aqui em propriedades, clica com o botão direito, propriedades, segurança, vamos editar as permissões, tá? Vamos adicionar uma nova, podemos digitar aqui todos, ok novamente, com todos selecionado, controle total, permitir controle total, aplicar, deseja continuar, sim, ok. Beleza, com isso a gente já não vai ter nenhum problema em acessar o Efica, já demos a permissão que o Windows precisa para poder estar acessando o programa. Aqui na nossa área de trabalho, então já aparece o programinha para a gente seleciona ele. Vamos acessar aqui com o CNPJ ou com a base do sistema, tá? Aqui no caso vou adicionar a base, EF763, avançar. Ele vai pedir o meu usuário e senha, vou informar aqui. Terminamos, agora vai reiniciar o programa. Então foi criado certinho, ele vai reiniciar o programa. Então agora aqui o sistema abriu, depois de reiniciar, a gente tem aqui, essa é a cara dele, né? Temos aqui uma parte de configuração, onde aparece o CNPJ da empresa, o seu usuário e senha que está conectado no momento. Temos aqui a razão social da empresa, e-mail, tá? Algumas informações da empresa. E depois aqui na área de arquivos, que é onde a gente vai trabalhar, que é onde a gente vai poder estar configurando as abas de cada uma das informações que a gente vai levar para o sistema, seja de caixa, de banco, contas a receber, contas a pagar, tá? Mas antes da gente fazer essa importação, fazer essa configuração, a gente vai acessar o próprio sistema, tá? Acessar o sistema Eficatus na web. Como que a gente vai acessar? eficatus.com.br/EF763. Essa EF763, no caso, é a base demonstração. O EF, depois do site eficatus.com.br/EF e uma numeração, isso é o que é chamado de base, cada cliente vai ter o seu. Então, para acessar cada um dos sistemas, vai informar qual que é a base e esse link já vai te levar direto para o sistema. Aqui ele vai pedir o login, tá? É o mesmo login que você vai utilizar nessa página quanto no Efica. Então eu vou colocar aqui suporte
e vou acessar o sistema. Aqui, antes da gente começar a fazer as importações, antes da gente começar a trabalhar com o carregamento das informações, a gente vai precisar verificar algumas informações. Então aqui em administração, cadastro, a gente vai verificar aqui em parametrização novamente, na aba financeiro, na parte contábil. Aqui a gente vai ver se a gente vai querer contabilizar as informações, a quantidade de dígitos do meu plano de contas, tá? Eu tenho aqui algumas informações para caso eu queira deixar como padrão, como desconto obtido, desconto concedido, juros pagos, tá? Mas isso tudo vai de acordo com o que o cliente vai desejar ou que o escritório vai preferir nessa configuração, tá? O que a gente precisa prestar mais atenção é aqui, para contabilizar e a quantidade de dígitos. Eu tenho aqui então duas planilhas, uma de contas a receber e uma de caixa, tá? Para poder demonstrar para vocês. E aqui eu tenho algumas informações de acordo com o que o EFICA precisa. Então, por exemplo, aqui na planilha de caixa, eu tenho aqui as informações de data, documento, histórico, sigla, valor crédito e valor débito. Então, todas essas informações que tem esse asterisco do lado, elas são obrigatórias para que eu possa realizar a importação. No caso do banco aqui, eu não vou ter uma planilha porque o banco ele funciona um pouco diferente. Em vez de eu colocar uma planilha com as informações que eu vou subir para o sistema na web, você vai colocar aqui a pasta onde se encontra o extrato bancário, e com isso o sistema ele já vai ler o extrato bancário e vai importar, não precisa ser feita nenhuma outra configuração. O contas a receber e contas a pagar, a configuração dos dois são o mesmo. O que vai diferenciar é a pasta que você vai informar, pois em uma pasta vai estar a sua planilha de contas a pagar e na outra pasta a planilha de contas a receber. E quais são as informações? CNPJ, CPE ou CPF, data de vencimento, número, valor. Essas 4 informações são obrigatórias, mas para que seja o processo de geração da movimentação contábil seja mais prático, mais fluido, tenha um controle melhor, aconselho a colocar de informação também o histórico, o nome, tá? Porque se você colocar só o CNPJ ou CPF, o sistema ele vai cadastrar com a razão social como CNPJ ou CPF também, então com o nome ele vai cadastrar o nome certinho. Se você tiver a data de recebimento ou data de pagamento no caso de contas a pagar, você pode estar informando na planilha também, só que daí você vai precisar obrigatoriamente colocar qual é o caixa ou banco de recebimento ou pagamento, dependendo da situação. Seria no caso dessa minha outra planilha, então eu tenho CNPJ ou CPF, tanto faz se tem a pontuação ou não, tá? O nome, número do documento, o valor, data de vencimento, o histórico, data de recebimento, a data de emissão, tá? E em qual caixa ou banco foi pago. Outra informação aqui na planilha agora de caixa, tá? Na planilha de caixa vai ser uma só, tanto para registrar as despesas quanto as receitas. Então o que a gente vai ter aqui? Na coluna de valor crédito, a gente vai ter as receitas, na de valor débito, as despesas. E colocando aqui, por exemplo, essa aqui é uma linha de despesa minha, então eu deixo zerado a coluna do crédito e informo o valor na coluna de débito. Se a minha coluna aqui se essa linha for um lançamento de receita, eu preencho a informação com a coluna de valor crédito e deixo zerado a minha coluna de valor débito. E agora para as configurações aqui no EFICA, vamos colocar quais são os campos que eu vou estar utilizando. Então eu vou utilizar o CNPJ, vou estar utilizando data de vencimento, vou utilizar o número, valor, caixa e banco de recebimento, estou utilizando também data de emissão, data de recebimento, o histórico e o nome. Então aqui, como vocês podem ver, essa ordem daqui, ela não é a mesma da ordem que eu tenho aqui, tá? E isso é indiferente. Qual é a ordem que você vai estar utilizando na planilha e no EFICA? Por quê? Aqui agora na seguinte coluna a gente vai estar informando quais são as colunas da planilha que tem a informação que eu desejo. Então aqui no caso CPF, CNPJ, ele está na minha coluna A data de vencimento está na minha coluna E, o número na C, valor na D,
caixa e banco lá na I, data de emissão H, recebimento na G, histórico na F e o nome na B. Então aqui a gente colocou todas as colunas que tem informação, mas não necessariamente precisa ser em ordem. O tamanho, a gente mantém um padrão de 100, tá? Coloca aqui sempre 100 mesmo. E o tipo Excel XLS. Terminou de preencher aqui, outro campo importante, desconsiderar, porque aqui a gente tem o cabeçalho. Praticamente qualquer planilha vai vir com um cabeçalho. Por quê? Porque a pessoa vai ver a planilha, ela tem que se encontrar na planilha também, o que cada coluna é de cada informação. Então a gente vai dizer para o sistema que a gente precisa desconsiderar uma linha. Para quê? Para que ele pule essa primeira linha e comece realmente a ler as informações da onde existe a informação. Tá? Então a partir dessa linha vai começar a pegar as informações. E o sistema já sabe qual coluna se refere a qual informação. Então para ele, essa primeira linha aqui é indiferente. Você pode colocar para desconsiderar ela. Aqui a gente vai informar em qual pasta está esse arquivo. Então aqui eu vou colocar selecionar, área de trabalho, e fica, contas a receber, ok. Coloquei aqui qual é a pasta, grava essa informação, o sistema ele dá uma leve atualizada. Gravo aqui em cima também, tá? Novamente. E aqui já tá tudo certo. Aqui a gente pode ver que já tem o número 1, porque dentro dessa pasta que eu coloquei, o sistema identificou que existe uma planilha com as informações, tá? No banco, vou fazer o mesmo procedimento de configuração, tá? Isso não vai mudar esse procedimento de configuração. O que vai mudar são as informações de um para o outro. Então, o caixa vai ter esse mesmo processo de configuração do contas a receber e do contas a pagar. E o contas a pagar do contas a receber é praticamente a mesma coisa, tá? O que vai estar mudando é a nomenclatura de alguns campos, como caixa e banco de pagamento, data de pagamento, tá? Mas o processo é o mesmo. Então, aqui no banco, coloquei quais são os campos que eu vou utilizar. Vou informar novamente a coluna que está cada uma das informações. Aqui acabou que ficou em ordem, tá? Então ficou na ordem correta, mas como eu disse anteriormente, isso não tem necessidade. Essa sigla, tá? Tanto a sigla nessa planilha de caixa, ou caixa e banco de pagamento e recebimento, no caso de contas a receber e contas a pagar, ela é uma informação que ela vai precisar ser igual ao cadastro existente no sistema Eficatus, tá? Então seja igual ao nome do caixa ou do banco ou ao campo sigla do caixa do banco. Então ele tem que ser exatamente igual ao que está registrado lá no sistema, para que no momento da importação possa ser identificado qual é esse caixa ou esse banco. O tamanho, a mesma coisa, vamos manter 100. E o tipo XLS de planilha. Vou selecionar a pasta que ele se encontra também, então área de trabalho fica na pasta caixa. Mesma coisa, já identificou a planilha, vou só clicar aqui para salvar. Feito essas configurações, selecionamos a pasta certinho, vou desconsiderar aqui a linha também na planilha de caixa, tá? Tava esquecendo, tava pulando essa parte de desconsiderar. Vou gravar novamente. Sempre que eu fizer alguma alteração na configuração, clico para gravar para poder salvar essa informação no sistema. Venho aqui de novo na parte de configuração, já posso clicar aqui nesse botão sincronizar. O sistema identificou a planilha de caixa, está realizando os lançamentos, ele vai dando o OK conforme vai passando por cada uma das linhas. Identificou a planilha de contas a receber, ele começou a fazer os lançamentos também do contas a receber, finalizou aqui a importação do contas a receber também, e agora a gente vai dar uma olhada lá no sistema, aqui no Eficatus. Vamos em financeiro, cadastro, contabilização, conciliação. Nessa tela a gente vai conseguir verificar os lançamentos que foram importados através das nossas planilhas, tá? Então aqui eu estou filtrando por baixa, na data 1/12 a 31/12, de todos os bancos por data de emissão. Vou clicar aqui em filtrar e ele trouxe aqui pra gente então aqueles 5 lançamentos que a gente tinha do contas a receber, tá?
Veja aqui que ele não tem nem a conta devedora, nem a conta credora até o momento. O que a gente tem é que o pagamento foi realizado através da conta de caixa. Com isso, a gente tem duas formas de trabalhar. Aqui a gente pode vir dentro de financeiro mesmo. No caso aqui, como é um contas a receber, a gente pode vir em cliente. Aqui na lista de clientes a gente pode pesquisar pelo nome desse cliente, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o Lucas. Vamos colocar aqui Lucas, filtrar, vai aparecer ele aqui pra gente. Vamos clicar aqui em alterar, para a gente poder abrir o cadastro dele, e na aba contábil a gente vai poder fazer uma configuração entre regra contábil e a conta contábil do próprio cliente ou fornecedor. Tá? A diferença que seria num contas a pagar, por exemplo, a gente viria procurar o cadastro em fornecedor. Tá? Então aqui na aba contábil, nós temos aqui para informar qual é a conta contábil quando ele é um cliente. Nós temos aqui também a conta contábil quando ele é um fornecedor, porque o mesmo cadastro ele pode ser tanto cliente quanto fornecedor, né? E aqui já para informar qual é a regra contábil dele, tá? Já vou explicar o que seria essa regra contábil. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode vir aqui, ó, buscar histórico, ok? Ele vai trazer já o histórico que a gente teve lá na planilha que a gente subiu. E daí o que a gente pode fazer aqui? Informar qual que é a regra contábil desse histórico em específico, marca ele como coringa, porque daí toda vez que a gente importar a planilha que tenha para esse cliente esse histórico, ele já vai levar em consideração essa regra contábil. E daí a gente não precisa fazer essa configuração. É aí que a gente ganha essa facilidade, esse implemento na movimentação contábil. Quando a gente importar qualquer informação do Lucas que tenha esse histórico, já vai aparecer aqui a conta contábil, conta credora que tiver informada na regra. E o mesmo se aplica aqui em cima, só que daí aqui em cima não é para esse histórico. Sempre que o Lucas for um dos nossos clientes, vai aplicar a regra informada aqui e vai gerar aqui a conta devedora e a conta credora. Outra forma da gente estar configurando isso é aqui em financeiro, cadastro, contabilização, cadastro contábil. E aqui a gente vai ter também quais são os clientes e fornecedores aqui. Vamos procurar aqui pelo Lucas, tá? Vamos aqui, ó. Lucas, filtrar. Apareceu aqui pra gente, já tinha um outro aqui, mas não é esse Lucas que foi importado hoje, tá? Então vai ser esse daqui, como cliente. Então o que a gente vai fazer? Informa qual que é a conta contábil dele. Isso seria a mesma coisa, a mesma informação que a gente estaria informando lá no cadastro dele, tá? Vamos colocar aqui como clientes, vamos procurar aqui clientes. Lembrando que o plano de contas ele precisa ser igual ao da contabilidade, para não ter nenhum conflito das contas contábeis, tá? Seleciona. A própria regra contábil, aqui eu já tenho algumas criadas, tá? Mas já vou explicar para vocês como que a gente faz o cadastro dessa regra contábil. Aqui no caso, vamos selecionar, por exemplo, essa regra. Selecionou, então já fica salvo aqui também, tanto a regra contábil quanto a conta contábil. Então aqui naquela tela de conciliação, a gente vai vir aqui em cima, ó, atualizar lançamentos contábeis. Foi atualizado os lançamentos, vamos clicar em OK. Veja que apareceu aqui a conta devedora, a conta credora. Como a gente já tinha colocado as informações de recebimento lá na planilha, ele já pegou aqui também qual é a conta devedora e a conta credora necessária para completar a parte da baixa, porque aqui o sistema ele vai ser dividido em provisão, que seria o contas a pagar, contas a receber, e a baixa, que já seria a movimentação do próprio caixa ou do banco, tá? Então quando a gente atualizou, ele já trouxe aqui pra gente as contas contábeis utilizadas na provisão e as contas contábeis utilizadas na devedora e na credora. Então essa tela de conciliação contábil ela seria justamente pra gente verificar quais os lançamentos já foram gerados automaticamente de acordo com parâmetros já anteriores feitos lá naquela tela de manutenção de regra contábil, tá? E quais ainda faltam fazer, tá? Depois de estar pronto, a gente seleciona aqui, marca aqui e vamos fazer a conciliação para poder levar para o sistema contábil.
Antes da gente fazer isso, eu vou mostrar um outro caminho, tá? Isso seria para a gente fazer a movimentação contábil, mas se você vai só fazer o controle financeiro, às vezes por dentro do próprio sistema, quando você importa as planilhas, outro caminho que você identifica os lançamentos é dentro do financeiro também, movimentação, no caso aqui foi um contas a receber, vamos aqui em contas a receber. Vai carregar a tela, aqui ele vem como o filtro de data de vencimento, né? Vamos marcar a opção baixada, já que todos aqueles títulos nossos estavam baixados. Vou mudar a data e filtrar. Então aqui a gente tem todos os lançamentos que a gente tinha colocado também para estar importando, tá bom? E daí você consegue entrar nele, fazer alterações, fazer o que você precisa, tá? Então, outra coisa que a gente pode notar aqui, os movimentos do caixa que a gente importou, aquela planilha de caixa, tá? Eles ainda não estão aparecendo aqui. Por quê? O caixa e o banco a gente vai ter que fazer um outro processinho primeiro. Então a gente tem aqui o cadastro do caixa e banco, tá? A gente vai ter aqui, no caso a gente subiu as informações na opção CX, tá? No caixa com sigla CX, então vai ser nesse caixa geral. O caminho para aquela página é financeiro, cadastro, caixa e banco. Vamos entrar aqui no caixa geral. E a gente vai poder ver aqui os históricos dessas informações que a gente importou. Tá? E aqui a gente já vai poder testar algumas informações. Veja que eu tenho aqui um histórico entre porcentagem, despesa e marcado como coringa. E nele eu tenho aqui a regra contábil negativa marcada, e o outro que eu tenho com regra contábil negativa seria esse despesa com energia. Mas na nossa planilha a gente não tinha nenhum histórico de despesa com energia. Tá? O que vai funcionar, como que funciona esse histórico aqui? Ele vai funcionar tanto para o caixa, quanto para o banco, quanto para os contas a pagar, contas a receber, que eu mostrei lá no cadastro do cliente e cadastro de fornecedor no caso de contas a pagar. Tá? Ele vai pegar aqui a palavra despesa, o que tiver aqui dentro dessas porcentagens, e vai ignorar todo o resto. Então ele vai pegar essa regra contábil que eu informei aqui e jogar para todos os históricos que tem a palavra despesa, independente do que vem antes, independente do que vem depois, tá? Antes de eu explicar as regras contábeis, eu vou mostrar para você isso em uma tela que a gente vai ter de conciliação bancária, tá? No caso, a conciliação de caixa, tá? Que a gente importou uma planilha de caixa, então a gente tem a conciliação bancária para casos de extratos e a conciliação de caixa no caso da importação de planilha de caixa. Então a gente tem aqui já as despesas que a gente tem aqui já com a regra contábil, pois aqui no cadastro do banco ele já veio também essa regra aqui. A receita, como a gente não tem nenhuma entre porcentagens, a gente tem o histórico de receitas de venda, então ele não está levando para cá. Se eu vier aqui informar nesse meu histórico a regra 36, que seria a mesma da anterior, e gravar, ok, venho aqui e filtro novamente, veja que ele já trouxe a regra para cá. Como que vai funcionar isso aqui? Aqui a gente vai fazer uma conciliação de caixa antes de trazer para a parte de conciliação contábil. Por quê? Aqui eu vou verificar se eu realmente quero esse movimento ou não para o meu lançamento, para o meu sistema. Tá? Então eu vou informar aqui quais eu quero. Tá? Digamos que esse 80 eu não quero. Posso clicar aqui em automaticamente, ok. Eles ficaram verdinhos, já estão marcados. Esse que eu não marquei continua em amarelo porque ele ainda precisa ser feito. Vou filtrar aqui novamente e veja que apareceu aqui agora os lançamentos que eu fiz a conciliação de caixa. Então, de acordo com as regras contábeis que eu tinha fornecido lá, ele já trouxe a conta devedora, a conta credora, os meus lançamentos. Esse lado aqui ele vai ficar vazio mesmo, porque esse é o lado da provisão. Um lançamento de caixa ele não tem uma provisão, ele é direto à baixa, né? E já tem tudo aqui e já está disponível para eu fazer a conciliação e levar para o meu sistema contábil, tá? Antes da gente fazer essa última parte, que é a conciliação do sistema, dos movimentos para gerar um arquivo que será importado no sistema contábil, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse cadastro da regra contábil, tá? Então, em financeiro, cadastro, contabilização,
regras. Aqui a gente vai ter a lista de regras cadastradas. Então como que a gente vai fazer? Aqui no botãozinho de mais, a gente vai poder cadastrar uma nova regra. Esse histórico, ele vai ser o nome da regra, tá? Só para você poder identificar, se encontrar referente a qual é a regra. Então você vai informar qual que é o nome aqui, informa qual que é a conta devedora que vai ser utilizada quando você for utilizando essa regra. Você pode selecioná-la por aqui, pode pesquisar dentro do seu plano de contas. E a parte de conta credora também você vai estar selecionando aqui. Lembrando que se no seu cadastro de caixa ele já tiver a conta contábil registrada, ou então no seu cadastro de cliente, no seu cadastro de fornecedor já tiver a conta contábil deles registrada, você não tem necessidade de na regra contábil estar informando as duas, porque já tem uma das contas que vai estar sendo utilizada. Então, por exemplo, num caso de uma movimentação de caixa, onde está entrando dinheiro, a minha conta devedora ela vai ser o caixa, então eu só preciso informar a conta credora na regra. Tá? E o mesmo vale para uma saída, onde a conta credora vai ser o caixa, eu só preciso da conta devedora. Mas você também pode estar informando as duas contas sem problema nenhum. Um ponto que a gente tem que ficar de olho é aqui, porque regime de competência ele é para provisões, então contas a pagar, contas a receber, e o regime de caixa para as baixas, então a movimentação de caixa ou a movimentação de banco. Preencher os campos, clique em gravar, vai aparecer na lista aqui junto com as outras regras contábeis, tá? Então veja aqui que eu tenho alguns exemplos onde está os dois preenchidos, onde está um só preenchido, onde está só, por exemplo, a credora preenchida, e aqui o regime, se é competência ou caixa, tá bom? Feito tudo isso, tá? Isso aqui ele realmente vai ser feito no primeiro mês, segundo mês, onde são lançamentos novos. Então você precisa estar fazendo essa configuração, seja criando as próprias regras contábeis, seja vindo aqui na parte de cadastro contábil, onde você vai estar informando deixa eu limpar o filtro para aparecer mais opções. Tá informando qual é a conta contábil do cliente ou do fornecedor, informando qual é a regra contábil que vai ser utilizado para esse cliente ou fornecedor, tá? E mostrando aqui um caso onde um cliente também vai estar como fornecedor. Se eu não me engano, esse cadastro fornecedor, ele vai estar cadastrado... Não, esse não. Vamos ver se eu acho aqui algum que vai estar como cliente e fornecedor. Aqui, encontrei um cadastro onde o mesmo CNPJ ele está marcado tanto quanto cliente quanto fornecedor. Então aqui você vai poder estar informando qual é a conta contábil dele quando ele se tratar de cliente, quando se tratar de fornecedor, beleza? Pode ser... E isso vai de acordo com o plano de contas que estiver dentro do sistema, que precisa ser igual ao do sistema contábil para não ter conflito nas contas. E informa a regra contábil aqui na frente. Agora, para conciliação, o que a gente vai fazer? Marca as opções que a gente quer conciliar, quais a gente quer conciliar. Se quiser conciliar todos, marca aqui todos, tá? Vamos gravar esses conciliados. E agora vamos exportar conciliados. Vamos marcar aqui tanto a provisão quanto a baixa, o período de 1 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, nas duas opções, pela data de emissão, e vamos clicar aqui em exportar conciliados. Exportação concluída com sucesso. Se eu filtrar aqui novamente, veja que eles já estão cinzas, tá? Eles estão marcados e cinzas. Por quê? Quer dizer que foi conciliado. Esses que não estão, que estão cinzas, mas não estão marcados, quer dizer que faltam as informações. Quando eles já estão com as informações, mas não estão conciliados, eles vão ficar disponíveis para selecionar, como esses aqui estavam anteriormente, tá? E feito isso daqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no EFICA. Na aba configuração, a gente vai selecionar uma pasta para salvar os nossos arquivos. Então eu vou selecionar aqui na pasta EFICA mesmo, tá? Ok. Grava essa informação. Ele ficou aqui salvo e eu vou colocar, veja que aqui ó, na aba de arquivos onde a gente fez a configuração do contas a receber, a conta do caixa, nossas configurações ficaram salvas, não tem mais aquele número 1 informando que tem planilhas a subir. Por quê?
eu vou clicar aqui em abrir para abrir a pasta, o sistema automaticamente tira a planilha que importou e joga dentro dessa pasta enviada, para não correr o risco de ser importada novamente. Tá? Então isso ele já te dá uma segurança que não vai importar uma mesma planilha novamente. Digamos que você colocou a planilha novamente na pasta. O sistema ele não vai duplicar os lançamentos que você já fez. Então, se você não fez nenhuma alteração na planilha, não mudou nenhuma informação que vai caracterizar como um novo lançamento, ele não vai duplicar um lançamento igual só por você ter clicado na planilha novamente, tá? Colocado como se fosse importar ela novamente. Mas o sistema ele também já tira da pasta, então, para te dar essa segurança. Tanto do contas a receber, quanto a do caixa, veja que não tem mais aquele número informando que tem uma planilha. Então eu vou colocar aqui para sincronizar novamente. E daí veja que agora ele me trouxe dois arquivos, tá? Arquivo contábil de baixa, tá? Esse BX quer dizer baixa. E o PR de provisão, tá? E eles foram lá para aquela pasta que eu informei na abinha de configuração. Vamos abrir aqui ela para vocês. E fica... Ele vai criar automaticamente essa pasta INTG, que seria de integração, contábil, lançamentos, o CNPJ, que seria da empresa, tá? 2022, mês 12, e tem aqui os nossos arquivos. Então, o arquivo de baixa, com os meus lançamentos de baixa que foram conciliados, e o meu arquivo de provisão, que foi conciliado. No caso, como a gente só tinha feito um lançamento, ele só vai ter uma linha mesmo. Tá? E daí com esse arquivo aqui, o escritório contábil consegue importar eles e automaticamente no sistema contábil dele vai ser feito todos os lançamentos que estiverem dentro do arquivo de maneira automática. Ele vai só importar o lançamento e vai gerar automaticamente esses lançamentos lá no sistema dele. Por isso que o EFIC ele é esse facilitador. Então, só para a gente... resumir agora aqui no final. O EFIC ele vai pegar as informações do cliente, a planilha de caixa, a planilha de contas a pagar, contas a receber, essa planilha que ele tiver lá, vai importar para o nosso Eficatus, tá? Aqui, num primeiro mês, vai ser necessário realizar essa configuração que eu fiz com vocês, então da manutenção, a regra contábil, criar. Mas nos outros meses, sempre que você importar a planilha, ele já vai realizar esse processo de conta devedora, conta credora, tudo automático, porque já vai estar configurado no sistema, essas configurações vão ficar salvas, o que vai poupar muito tempo de trabalho, tá? Fez isso, vai somente precisar conciliar, tá? Nos outros meses você não vai precisar dessa configuração toda, vai ser somente selecionar os lançamentos, conciliar e gerar o arquivo que será importado para o sistema contábil. Aquela parte de conciliação de caixa e banco, ela é necessária, mas como vocês viram também, é bem rapidinho, como já vai estar as regras configuradas, vai ser também só selecionar e conciliar e que já vai estar tudo pronto. Então, antes da gente estar finalizando aqui, caso, por exemplo, você venha a conciliar, mas faltou algum lançamento que você queria no arquivo, ou você colocou algum lançamento que você não queria nesse arquivo, o que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui em desfazer exportação, vai selecionar qual deles você quer desfazer, tá? Vai desfazer, feita com sucesso. Quando a gente filtrar novamente, os lançamentos vão estar aqui selecionados, mas não vão estar conciliados. Então a gente pode desmarcar ou marcar qual você precisa para estar conciliando e aí sim encaminhando o arquivo correto para a contabilidade. Beleza, pessoal? Então é isso, seria o nosso sistema do Efica ou Eficatus, tá? Essa nossa ponte, essa comunicação entre as informações do cliente com a parte contábil, que facilita o trabalho do dia a dia. Tá? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, o suporte fica à disposição, é só entrar em contato.